Sabe aquela sensação de se deixar sempre por último? Bom, a verdade é que se a gente não se cuida, o mundo simplesmente continua usando a nossa energia até não sobrar mais nada. É meio brutal, mas é real. E é sobre isso que vamos conversar aqui. Como virar uma prioridade na própria vida, mas sem sentir culpa, sem parecer fraco, usando umas estratégias bem poderosas inspiradas lá no estoicismo. A nossa jornada vai ter 6 paradas. A gente começa entendendo o preço alto que se paga por se negligenciar para depois encontrar uma saída no estoicismo. Daí a gente mergulha em estratégias práticas sobre limites, sobre energia interna e autovalorização até chegar no nosso grande objetivo, a conquista da autonomia. Ok, vamos lá então. Nessa primeira parte, a gente vai encarar uma realidade que dói um pouco, mas que é fundamental. Quais são as consequências reais de colocar todo mundo sempre na frente de si mesmo? E aí, qual é esse preço? Bom, é uma vida de cansaço extremo, de falta de direção, sabe? De falta de respeito e de paz. É chegar no final do dia se sentindo um copo vazio, com raiva. E o pior de tudo, se sentindo uma pessoa esquecida pela pessoa mais importante, que é ela mesma. E aqui está um ponto que pega muita gente. A gente cresce achando que esse sacrifício todo é uma virtude, né? Mas na maioria das vezes é um engano, uma cilada. É confundir ser uma pessoa boa, generosa com autoabandono. E de onde vem isso? Quase sempre vem de uma desorganização emocional, daquele medinho de rejeição, de uma falta de estrutura interna mesmo. Certo. Agora que a gente já olhou para o problema, vamos para a solução. O estoicismo, nesse caso, não é sobre se tornar uma pessoa egoísta, de jeito nenhum. É sobre nos dar as ferramentas para construir a dignidade e a firmeza que essa autonegligência destrói. E por que a gente está discutindo aqui, o estoicismo é exatamente isso. Um manual prático para colocar a casa interna em ordem. É a filosofia que ensina que o domínio de si mesmo é o ponto de partida para parar de se trair só para caber no mundo dos outros. E essa frase do Marco Aurélio, nossa, ela captura a essência disso. A ideia é manter um centro, um eixo interno bem firme no meio de toda a pressão, de todo o barulho que vem de fora. Beleza, agora a gente chega na parte mais prática. O primeiro conjunto de estratégias é todo sobre aprender a ocupar o próprio espaço na vida, sabe? Com força, com respeito, mas sem precisar ser arrogante para isso. As 3 primeiras estratégias são a base de tudo. Elas são parar de dar satisfação o tempo todo, entender a diferença gigantesca entre ser bom e ser fraco e dominar a arte de dizer não. Juntas, elas já mudam completamente a forma como a pessoa se posiciona no mundo. Olha que interessante a psicologia por trás dessa primeira estratégia. Ficar se explicando demais coloca a gente numa posição de submissão. É como se estivéssemos pedindo permissão para existir, para ter as nossas próprias necessidades. Pessoas fortes não são prolixas, são claras. A segunda estratégia é um verdadeiro divisor de águas. Muitas vezes o que se chama de ser bonzinho é, na verdade, uma baita dificuldade de sustentar um conflito ou uma dependência enorme da aprovação dos outros. Ser uma pessoa boa não significa se anular. Uma paz que custa o nosso autorrespeito, convenhamos, não é paz, é rendição. E aqui, o Epiteto resume a terceira estratégia de um jeito perfeito. A capacidade de dizer não de forma clara, firme, sem tremer na base, não tem a ver com rejeitar as pessoas. Tem a ver com governar a si mesmo. Pensa bem, cada sim que a gente dá para algo que só drena a nossa energia é um não para aquilo que nos fortalece. A liberdade começa nesse governo interno. Com os limites no lugar, vamos para o próximo passo. Agora o foco é o recurso mais valioso que existe. A nossa energia, tanto a pessoal quanto a emocional. Como é que a gente protege isso? As próximas 3 estratégias são sobre construir e defender o nosso mundo interior. É sobre direcionar a energia para onde ela é bem-vinda, construir um centro interno que não se abala fácil e, o mais importante, parar de se trair só para evitar um desconforto aqui e ali. É um trabalho de dentro para fora. A quarta estratégia é sobre ter um pouco de sobriedade nos relacionamentos. Ficar tentando convencer alguém a nos dar valor é a receita para o desastre. É desgastante. O ponto aqui é outro. Se a nossa energia não é valorizada em algum lugar, a gente simplesmente a retira. Sem drama, sem vingança, isso não é orgulho, é higiene emocional. Essa sexta estratégia expõe um padrão muito destrutivo. Adiar uma decisão difícil, engolir um sapo para não ter um atrito, parece o caminho mais fácil na hora, né? Só que cada um desses pequenos atos de autoabandono manda uma mensagem terrível para nossa própria mente, a de que a nossa paz vale menos que o desconforto dos outros. E agora,
a última rodada de estratégias. O foco aqui é construir um senso de valor que não dependa de aplauso, de curtida, de nada que venha de fora. É um respeito que nasce de dentro para fora. As 3 estratégias finais fecham com chave de ouro. Elas são sobre tratar o tempo como o bem sagrado que ele é, desamarrar o próprio valor da opinião dos outros e talvez a mais poderosa de todas, cumprir as promessas que a gente faz para si mesmo. Esse gráfico aqui mostra perfeitamente a 7ª estratégia. As pessoas protegem dinheiro, mas entregam o tempo como se não valesse nada. Olha só como o tempo, que é a matéria-prima da nossa vida, acaba sendo sequestrado por distrações, por pedidos dos outros, deixando só uma migalha para aquilo que realmente importa. Então, o pulo do gato da 9ª estratégia é este. A autoconfiança é construída com pequenas provas, no dia a dia. Se uma pessoa promete a si mesma que vai se cuidar mais, que vai estudar, que vai se afastar de algo tóxico e não cumpre, a mente dela aprende uma lição terrível, que ela mesma não é confiável. O respeito por si nasce da coerência. E com isso, a gente chega na nossa conclusão que amarra tudo. Essa jornada toda não é sobre fazer pequenas melhorias, não. É sobre a conquista da autonomia pessoal. É sobre parar de ser um recurso na vida dos outros e se tornar o centro da própria vida. E aqui está a verdade brutal. O mundo, muitas vezes, adora pessoas sem limites, sem direção, sem uma espinha dorsal firme. Por quê? Porque, sinceramente, elas são fáceis de usar, de controlar e, quando não servem mais, de descartar. Mas a alternativa a isso é muito poderosa. Se tornar uma prioridade é um ato de clareza, de lucidez. É parar de se encolher para caber nos lugares, parar de se trair para ser aceito. É quando se aprende a ter autorrespeito com firmeza que a manipulação e a pressão dos outros simplesmente perdem a força. E para fechar, fica essa reflexão. Se uma pessoa não ocupa o próprio lugar no mundo, sabe, com presença, com integridade, o que acontece, a vida é assim. Esse espaço não fica vazio. Outra pessoa ou qualquer circunstância vai ocupar. Então, no fim das contas, a escolha de se colocar como prioridade não é uma coisa que se faz uma vez só. É um ato de coragem que a gente tem que praticar todo santo dia.